Sem dúvida alguma, pra mim, um dos maiores desenhos que mais influenciou a nossa geração atual foi o Bob Esponja. Por que ele fez tanto sucesso pela Nickelodeon? Por que ele é considerado um desenho bem mais assistido que os outros desenhos que a própria Nickelodeon produz? Eu acho que pelo simples fato de que ele também é um desenho virado para adultos e para crianças. Porque ele foi um dos primeiros pioneiros a apresentar um humor que é ao mesmo tempo engraçado e infantil, mas também ele é irônico e um pouquinho perverso. Mas Lula Molusco é um mundo muito, muito frio lá fora. Ninguém vai te servir felicidade num prato de prata, sabia? Amostra grátis? Biscoito! E isso é legal, cara. O herói nem sempre é o cara mais poderoso e nem é também um cara mais engraçado. E como toda série de TV, alguns capítulos são abandonados, alguns capítulos não são transmitidos, alguns capítulos não vão fazer parte das séries, alguns capítulos são aprovados, mas não são entregues. Hoje falaremos de um dos capítulos mais estranhos do Bob Esponja, que não foi ao ar. E não se tem certeza se ele é uma história ou se ele existiu mesmo. E ele supostamente falaria do suicídio do Lula Molúsculo. As cenas a seguir podem ser um pouco perturbadoras. Se você sofre síndrome do pânico, por favor, não assista esse vídeo. Mas se você quiser saber a verdade sobre o Lula Molúsculo, seja bem-vindo. Está sob sua própria conta e risco. Creepypasta que eu vou estar citando para vocês aqui, a creepypasta do capítulo do Lula Molúsculo, é baseado em um possível testemunho de um editor que estava trabalhando na Nickelodeon em 2005. Esse editor, ele estava trabalhando lá como um estagiário, tá? Ele estava recebendo pouco, mas trabalhando lá. Segundo ele, eles estavam, depois do filme do Bob Esponja, eles estavam sem ideias, então estava demorando a sair alguns capítulos. Então os animadores mandaram para eles um capítulo, né, para eles poderem editar, colocar sombreamento, finalização e etc. Geralmente, como era normal, eles fazerem capítulos com nomes, como o título ainda não tinha sido decidido, quer dizer, os programadores e os animadores faziam o capítulo e colocavam um nome engraçado por enquanto. Então chegou nas mãos desse editor estagiário um capítulo por nome de O Suicídio de Lula Molúsculo, mas ele não achou isso estranho, porque geralmente eles mandavam capítulos com o nome de Sexo Não Se Faz, o Nana Neném Conchinha, aqueles nomes estranhos, mas não dava nada, porque no final da edição final eles iam lá e decidiam o nome correto pro capítulo. Então era só uma brincadeira interna entre os próprios animadores. Antes de mais nada, gente, não se tem esse capítulo para poder assistir. Se você não quiser ver a minha explicação, você pode sair do vídeo agora. O capítulo começa com o Lula Molusco tocando a clarineta dele, treinando para poder fazer o seu show de concerto, o seu concerto, né? E aí ele tá lá treinando com a clarineta e o Lula Molusco e o Patrick estão lá do lado de fora da casa dele brincando e fazendo barulho. Ele, como sempre, como vários capítulos sabe ele fazendo isso, ele vai lá para fora e grita: "Cala a boca, eu tenho que treinar para um concerto." Will you two knock it off? I have a concert to practice for. O Bob Esponja e o Patrick vão embora, passam aquelas bolhas de transição na tela e já mostram o final do concerto do Lula Molúsculo terminando seu concerto de clarineta. E aí que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Segundo o editor, no final do show, no final da apresentação do Lula Molúsculo, as pessoas começam a escutar a música dele. No final da apresentação, a plateia que estava no Lula Molúsculo começa a conversar entre si, a murmurar alguma coisa, e aí todo mundo começa a vaiar ele. E a cara do Lula Molusco é colocada em quadro cheio, ele tá realmente assustado e tá todo mundo vaiando ele. E não é aquela vaia de desenho tipo, vai embora, é aquelas vaias tipo, se mata, aquelas vaias fodas, sabe? Que quem sabe o que eu tô falando, vocês vão entender. Aquelas vaias horríveis. E no centro da plateia, quando a câmera vai pra plateia, tá o Bob Esponja vaiando também. E isso é uma coisa que geralmente o Bob Esponja que a gente conhece não faz. E os olhos da galera estão muito realistas, são tipo praticamente como se fossem olhos reais. E os editores começaram a olhar entre si, tipo assim, cara, que porra é essa? Tipo, isso tá estranho, não é o normal que a gente tem pra editar os capítulos do Bob Esponja. Nessa hora a série simplesmente corta pro Lula Molusco sentado na beira da cama, olhando para o chão, em contemplação com um cara triste. Os editores assustados é porque não havia som. É como se alguém tivesse desligado
os alto-falantes. E você sabe quando isso acontece no filme? É uma sensação estranha. Aí do nada ele coloca a mão no rosto, começa a soluçar e a chorar silenciosamente. E um som no fundo começa a tocar como se fosse uma brisa passando pela floresta. Nessa hora os editores já estavam assustados. O choro e o soluço de Lula Molusco ele aumenta e a tela começa a se aproximar do rosto dele. Ele começa a chorar e soluçar mais profundamente e mais desesperadamente. O som da brisa aumenta, fica mais forte e você começa a escutar pequenas risadas em volta do choro dele. Os editores estavam totalmente assustados. O que era isso que os animadores tinham criado? Nessa parte, uma coisa pisca na tela. Eles ficaram assustados para ver o que era. Eles voltaram às cenas. Era uma foto de uma criança morta. Agora, o porquê que eles colocaram lá, os editores não sabiam dizer. Nessa hora, o Lula Molusco parou de chorar. Ele olha para a tela e os olhos dele são extremamente realísticos. E começam a descer sangue dos olhos dele. Nessa hora, ele para de olhar pro canto e olha diretamente para a tela, como se estivesse olhando para o espectador. Ele começa a chorar um choro alto, nervoso, mas seus olhos não se fecham, seus olhos não se movem. Ele está encarando a pessoa, como se dissesse: a culpa disso tudo é sua. Os editores na sala estavam mortificados e assustados. Nessa hora, gente, várias fotos de crianças mortas e nuas aparecem na tela, piscando várias vezes. Um dos editores vomitou no chão, por causa que a cena era horrível. Teve até um pequeno videozinho de um cara levantando as entranhas da criança no meio do vídeo. Então o editor de som, o cara responsável pela edição do som, deu pausa no vídeo e mandou chamar o criador da série para ele poder ver aquilo, ver o capítulo. O criador da série chegou 15 minutos depois, o Mr. Hillenburg, que criou a série do Lula Molusco, do Bob Esponja. Ele ficou assustado e confuso porque ele não sabia como é que aquele capítulo havia sido feito. Depois disso, quando o editor chegou na sala, eles apertaram play. O Lula Molusco ele parou de chorar sangue, parou de chorar tudo. Os olhos dele estão secos, como se nada tivesse acontecido. E ele apenas olha para a tela da câmera. Na hora que a câmera se afasta, ele está segurando uma espingarda. Ele simplesmente põe a espingarda na boca e dá o tiro. Mas o tiro é tão realista que parece que foi feito por uma animação gráfica e não um desenho animado. A cena seguinte só mostra o corpo do Lula Molusco na cama dele, cheio de sangue, cérebro e entranhas. O criador da série que estava vendo o capítulo com a galera lá ficou irado. Ele falou: como é que isso aconteceu? Ele não sabia como que aquilo tinha chegado. E lá, os demais pessoas que trabalhavam no escritório viram o episódio, mesmo o criador falando que não queria que ninguém mais visse aquilo. Todo mundo viu, todo mundo passou mal e várias pessoas relataram ter pesadelos depois de ver o capítulo. E sabe o que me deixa mais chateado e assustado com isso? Depois que esse capítulo foi demonstrado para os editores, é lógico que ele não foi no ar. Lógico, o criador da série pediu para fazer uma investigação especial para ver quem é que tinha editado aquele vídeo. Eles não conseguiram descobrir quem editou. O stamp, o número que diz a data, o dia que o vídeo foi criado, foi animado, dizia que ele tinha sido feito apenas alguns segundos antes da galera ter começado a assistir pela primeira vez. Eles acham que talvez foi alguém ligado ao estúdio que tinha sido mandado embora, que de alguma forma invadiu o sistema deles e plantou aquele capítulo lá. Não se sabe quem foi, não se sabe o porquê, mas a história continua aí. A história do suicídio do Lula Molusco. Esse não foi o primeiro capítulo do Lula Molusco que apareceu. Esse não é o primeiro capítulo do Lula Molusco, certo? Tem outro capítulo com o nome de Red Mist, que se vocês quiserem, eu posso estar trazendo uma creepypasta sobre o Red Mist. E também tem uma creepypasta ligada ao Bob Esponja diretamente, que se você ver, eu tenho certeza que você nunca mais vai deixar nenhum tipo de filho ou sobrinho ou nenhuma criança ligada a você assistir o Bob Esponja. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, por favor, também deixe seu desgostei, tá? Eu quero que você avalie esse vídeo, não quero que só você veja e vá embora. Dá o gostei ou desgostei, você escolhe. Se você decidir citar alguma coisa sobre esse capítulo, deixe na barra de descrição, que eu vou estar me corrigindo no próximo vídeo e talvez citando seu nome. E vamos tornar esse vídeo mais rico, galera. Se você quer que eu fale sobre algum monstro, ser, criatura, no próximo vídeo, deixe nos comentários que talvez eu traga a verdade sobre esse assunto. E talvez ele ajude numa situação difícil. E mais uma vez eu serei eternamente grato. Bem, e essa foi a verdade sobre o suicídio do Lula Molusco. Eu desligo.